Recentemente, o ator Pedro Cardoso fez uma declaração bombástica na rede social, viralizou, hypou. Vindo do Pedro Cardoso, a gente não se espanta, né? O Pedro Cardoso é um cara polêmico, é um cara incisivo e assertivo nos seus posicionamentos. O Pedro Cardoso, numa entrevista na Rádio Bandeirantes, ele disse o seguinte: ele disse que a música sertaneja é a música do fascismo brasileiro. Ou seja, nos tempos atuais, a música sertaneja é a música da extrema-direita brasileira. Vocês concordam com isso? Vocês discordam? Antes de continuar esse assunto, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, que vocês compartilhassem nossos vídeos, que vocês dessem o like nos nossos vídeos e que vocês nos ajudem a crescer cada vez mais e mais. Mas é o seguinte, gente, antes de dar a nossa opinião, a minha opinião, a opinião do canal, antes de dizer se a gente concorda ou não com o Pedro Cardoso, eu quero fazer algumas considerações de cunho histórico e sociológico. O sertanejo, ele nasce como expressão popular. Ele é uma expressão artística musical feita pelo povo e para o povo. E, gente, sem nenhum espanto, todos nós sabemos, ou a maioria das pessoas sabem, que essa música surgiu ainda no Brasil colonial, tá? E o instrumento mais expressivo desse novo ritmo que surgia ainda no Brasil colonial era a viola de Bragança, trazida para cá pelos portugueses. Mas essa música, ela não ficou só na mão dos europeus. Os indígenas se apropriaram dessa expressão, os povos africanos que aqui estavam também se apropriaram e colocaram suas misturas rítmicas dentro dessa nova expressão cultural que surgia. Dessa mistura, desse caldeirão cultural e rítmico, nasce primeiro o cateretê, que é de influência indígena. Depois a congada, que é de influência africana, dos povos africanos que aqui estavam. Cateretê e congada vão ser gravados quando a indústria fonográfica brasileira, a recém-indústria fonográfica brasileira, se apropria desse ritmo. Então, gente, vindo do povo, vindo desse povo rural brasileiro, né, um Brasil rural ainda, dos tempos coloniais até pelo menos 1920, é claro que a temática da música caipira vai ser o campo. As relações desse homem com o campo, desse homem rural com o campo. Mas não só isso. Também havia as músicas que falavam de amor, que falavam da saudade, que falavam do coração partido por uma relação que terminou. Então, essa ideia de sofrência, de dor de corno, ela sempre existiu também na música caipira. Não tem novidade nisso também. Não dá para a gente se assustar com isso. É claro que a temática central da música caipira, nesse momento, é o campo. Nas minhas pesquisas, para responder ou para comentar essa declaração do Pedro Cardoso, eu acabei descobrindo uma coisa super legal que eu curti muito e fiquei assim muito no hiperfoco, ouvindo várias vezes a música Tristezas do Jeca, porque ela faz 100 anos de gravação com letra esse ano. Acho que todo mundo lembra dessa letra, que é linda. Ela é mais conhecida talvez com a dupla Tonico e Tinoco, que é a seguinte, né? A letra é assim: nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor,
Pra você quero contar o meu sofrer, a minha dor. Essa música é linda, mas linda demais. E ela foi composta em 1918 por um cantor e por um cara que tocava violão, violonista, chamado Angelino de Oliveira. Depois ela foi gravada novamente, só que em instrumental, em 1924, mas com letra mesmo, só em 1926. Primeiro, ela foi gravada por Patrício Teixeira. O Patrício Teixeira, ele é do Rio de Janeiro, ele é do samba, mas ele gravou essa música. Com ele não fez tanto sucesso, talvez porque ele não imprimiu na voz dele toda essa melancolia e essa tristeza que a música tem e que faz com que ela seja tão linda. Ela fez muito sucesso pela primeira vez em 1937 com um cantor chamado Paraguaçu, um cantor sertanejo, caipira, mas na verdade ela estourou em todo o Brasil com Tunico e Tinoco, 10 anos depois, em 1947. Vale a pena ouvir a música em todas as versões, dá para encontrar no YouTube todas as versões desses três cantores. Depois, claro, né, todo mundo regravou essa música, incluindo Caetano Veloso, fazendo segunda voz com Maria Bethânia. Todo mundo cantou essa música porque ela é linda. E, na verdade, essa música é sobre um amor perdido. É uma temática amorosa. Mas é claro que as metáforas, as comparações da perda e da dor são todas elas tiradas do campo, da vida rural, desse eu lírico que canta e que sofre. A partir da década de 20, a indústria fonográfica ela começa a lançar algumas músicas caipiras. E aí, gente, o que acontece? A música sofreu algumas adaptações. Inclusive, no tempo das músicas, as músicas eram narrativas, eram longas, encurtou-se o tempo das músicas, alguns instrumentos foram inseridos nos arranjos. Então, a partir do momento em que a música caipira se torna um produto comercial, ela precisa se adaptar ao mercado. Mas o grande entusiasta da música caipira e da cultura caipira foi o jornalista e folclorista Cornélio Pires. Cornélio Pires, ele gravou algumas músicas caipiras e trouxe isso para o mercado. Tá? E o Pedro Cardoso, quando ele critica a música sertaneja, e ele cita uma música chamada Rancho Fundo. Rancho Fundo é uma música caipira que foi gravada em 1930 por Ari Barroso, justamente nesse período de 20 e 30 em que a música caipira começa a ser lançada no mercado. Ari Barroso era um grande compositor, mas aí, gente, já não é mais aquela música caipira do sítio, do rancho, tocada pelas pessoas mais pobres, populares. Já é Ari Barroso cantando, já é o mercado fonográfico também lançando essas músicas. Então, o sertanejo, à medida em que ele foi sendo apropriado pelo mercado fonográfico, foi sendo visto como um produto vendável, ele foi sofrendo transformações. Isso é inevitável, gente. Não adianta a gente querer que uma forma fique cristalizada. Não tem jeito, ainda mais quando ela se transforma num produto. A partir da década de 50 e 60, ele foi sofrendo influências de ritmos como o bolero, como a guarânia, e também ele foi sofrendo transformações no conteúdo. Por quê? Por causa de questões econômicas e históricas. As pessoas que moravam no campo começaram a ir para a cidade, começaram a incorporar elementos desse novo mundo na música. Eu acho que uma música bem legal, meu pai ouvia, eu ouvia no Zebétio, com meu pai, é uma música de 1964 chamada Saudades da Minha Terra. Essa música ela já coloca o elemento urbano na música,
mas traz a saudade daquele mundo rural que ficou para trás. Tem aquele refrãozinho, né? Do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? E aí, gente, a partir daí as transformações foram ocorrendo. Tá? Nós temos nomes importantes da música sertaneja nesse período. Tião Carreiro e Pardinho, Tunico e Tinoco, depois anos 70, Milionário José Rico, anos 90, por exemplo, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, incorporaram ritmos como country na música, a guitarra elétrica. E hoje a gente tem até funk na música sertaneja. Porque a música sertaneja, ela é um produto. E o mercado fonográfico, de uma certa forma, vai adaptando esse produto ao público. Mas eu quero chegar numa questão importante que eu acho que o Pedro Cardoso toca nela, e todo mundo toca nessa questão. Quando, né, mudou a chavinha de música caipira para sertanejo e por quê? Eu acho que essa é a grande questão. A música caipira chegou um momento, eu acho, sei lá, década de 60, 70 talvez, que esse rótulo ele ficou pejorativo, né? Os caipiras que são do povo, né? O povo sempre sofre preconceito, então eles começaram a trocar esse rótulo de caipira para sertanejo, né? E o sertanejo ele ficou mais próximo da cidade e mais distante do campo, mais produto e menos manifestação cultural, folclórica. E eu acho que uma grande virada de chave foi quando surgiu o tal sertanejo universitário. Esse sim também ele já queria mudar o nome para sertanejo universitário por causa da carga pejorativa que o sertanejo também já tinha. Por quê? Porque tudo que é ligado ao povo me parece que vira pejorativo. Então eu tenho que tirar essa carga semântica popular e mudar e trazer essa carga para um outro patamar. O sertanejo universitário, que de universitário não tem nada, né? Ele tenta trazer o sertanejo para uma camada social mais classe média e tal. E eu acho que é isso que acontece com o sertanejo hoje, né? O sertanejo hoje ele é um sertanejo universitário, um sertanejo da elite econômica rural, porque isso vai trazer um certo status para o sertanejo e ele vai se afastando cada vez mais do povo. Então eu acho que sim, existe esse preconceito com o que é popular, né, esse distanciamento com o que é popular, e isso com certeza é ruim, mas ao mesmo tempo esse sertanejo que toca hoje na rádio, ele continua sendo popular. O povo gosta desse sertanejo, mesmo que ele tenha sido cooptado pelo mercado fonográfico, que ele tenha sido cooptado pela elite rural e esteja vazio de sentido. O que sobrou do sertanejo? Talvez só a voz inteira, mas mesmo assim o povo ainda gosta desse tipo de música. Então dizer que o sertanejo ele é fascista, ou ele é a música fascista brasileira, eu acho que não é interessante. Talvez uma parcela da sociedade tenha sim se apropriado desse ritmo, e essa parcela é muito ligada à extrema-direita, isso é verdade. Mas eu não concordo que ele seja fascista ou que ele seja parafascista. O povo gosta do sertanejo ainda. A população gosta do sertanejo. Eu acho que um pouco do ódio ao sertanejo ele está dentro dessa questão classista, elitista.